Paz do Senhor para todos os irmãos. É muito bom e é motivo de grande alegria podermos vir à casa de Deus, render um culto de adoração ao nome do Senhor, né? Não existe nada melhor nessa terra do que nós podermos agradecer, sermos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito e oferecer o nosso melhor. Para isso eu convido os irmãos que estão no seu lar, na sua casa, não para assistirem, mas para se prepararem para cultuar conosco, render um culto de adoração maravilhosa ao nome desse Deus todo-poderoso, desse Deus todo-grandioso. Então vamos adorar ao nome desse Deus. Se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos gemidos acha impoluta. Certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vês com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a Belial. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. O lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se
das pobres, almas oprimidas. De quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Aleluias, Deus poderoso. É muito bom poder servir a esse Deus, poder ser parte do exército desse Deus todo-poderoso. Não há coisa melhor do que isso, poder servir, estar na frente e ter a certeza da nossa vitória. O bom é termos essa certeza, a certeza da vitória que é garantida por esse Cristo todo-poderoso, por esse Cristo todo maravilhoso. Ainda de pé os irmãos aqui, na casa de vocês eu peço por gentileza, que os irmãos abram suas Bíblias em Lucas, no capítulo 19 e no versículo 40. Nessa noite nós teremos por preletor o pastor Lima, que estará trazendo a mensagem por tema as pedras não clamarão. Amém? Lucas capítulo 19, versículo 40, a palavra de Deus nos diz assim: e ele respondeu-lhes: digo-vos que, se estes se calarem, as pedras clamarão. Amém? Feche os teus olhos. Nós vamos orar ao Senhor. Vamos orar a esse Deus, buscar a presença desse Deus todo-poderoso e pedir para que Ele possa estar aceitando o nosso louvor, a adoração que iremos oferecer nesta noite, este culto ao nome desse Deus todo-poderoso. Senhor, Deus Pai, Deus maravilhoso, poderoso, excelso, supremo, Criador, nós estamos em Tua presença nesta noite, Senhor. Viemos aqui neste lugar, Senhor. Noite aqui, tarde em outros lugares, ó Senhor. Mas de todas as maneiras, ó Senhor, talvez separados, ó Pai amado, de forma física, mas juntos, num só pensamento, o de Te adorar, o de Te louvar e Te engrandecer. Então, nesta noite, Senhor, nós viemos aqui neste lugar, Senhor Deus amado, render um culto de louvor e adoração ao Teu nome. Os Teus servos aí, Senhor, nos lares, nas casas, aonde eles estão, também, Senhor Deus amado, cultuando conosco, estão ali, Senhor, rendendo um culto ao Teu nome. Portanto, eu peço, Tu que és o Deus que sonda o nosso coração, receba o louvor, a adoração que será ofertada a Ti nesta noite, Senhor Deus amado. Que o Teu nome seja engrandecido através das nossas vidas, através do nosso louvor, e pedimos pela Tua misericórdia, fala conosco, fala com a Tua igreja, fala ao nosso coração, fala com o Teu povo, Senhor, pois o Teu povo precisa ouvir a Tua voz, precisa ouvir a Tua direção. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Do mundo viestes à terra para que eu pudesse Te ver. Tua beleza me leva a adorar-Te. Quero contigo viver. Vim para adorar-Te,
vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é maravilhoso e Ele está neste lugar e nós viemos para adorá-lo. Você tem toda a liberdade nessa noite para adorar a Ele, amém? E Ele vai se alegrar com o teu louvor nessa noite. Ele vai se alegrar com a tua canção vinda do coração. É do seu coração para o coração dele nessa noite. Adore a Ele no seu lar. Adore a Ele, você que está aqui nesta noite, porque o Senhor é merecedor da nossa adoração. E a nossa adoração tem que ser uma adoração perfeita para Ele. Não tem que ser um louvor da boca para fora somente, mas tem que ser um louvor que vem do fundo
adoração. E o Senhor nessa noite, Ele vai receber o nosso louvor. Adore a Ele. Adore a Ele. Aleluia. A ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Foi perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Adore a Ele. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Grito a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Foi perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o motivo distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Crônicas, capítulo 11, versículo 17, diz que Davi, ele teve um desejo no coração dele de beber da água do poço. E eu me impressiono demais com essa passagem, porque era o maior desejo de Davi, era beber água daquele poço. E a Bíblia fala que os 3 homens dele se organizaram, entraram no arraial dos filisteus, dos inimigos de Deus, os inimigos do povo, de madrugada, pegaram daquela água, levaram até Davi. Davi pega e chega diante dele e fala: olha, Senhor, você estava com desejo daqui essa água. E diz que Davi, é muito impressionante, era o que mais Davi queria naquele momento. E diz que Davi olha e fala: eu não sou digno de tomar essa água. E o que ele faz com aquela água? Ele oferta ao Senhor.
Ele oferta o melhor do que ele tinha. E neste momento é o momento de oferta a Deus. É o momento de glorificarmos a Deus com nossos dízimos, com as nossas ofertas. E às vezes a gente separa o mínimo, né? O menor, aquilo que está sobrando. E Davi ali, ele nos dá o exemplo de entregar aquilo que ele mais queria e o que ele mais tinha desejo naquele momento, ele oferta ao Senhor. Pega a tua oferta na tua mão agora. Nós vamos ofertar ao Senhor. Feche os teus olhos, Senhor. Neste momento nós iremos ofertar a Ti, Senhor Deus amado. Não porque Tu precises desse dinheiro, porque Tu és dono do ouro e da prata, mas porque, Senhor Deus amado, isso é prova, Senhor, da nossa fidelidade contigo, Senhor Santo Deus. Os dízimos, nós estamos provando que somos fiéis a Ti, Santo Deus, fiéis à saúde que Tu nos dá, ao sol que Tu levanta sobre as nossas vidas, ao trabalho que Tu nos dá, Senhor Deus amado, para podermos sustentar as nossas famílias. E as ofertas, Senhor, são a gratidão, ó Senhor Deus amado, por todas as coisas que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Quantos livramentos, quantas coisas. Só nos resta ao pouco sermos fiéis a Ti e sermos gratos a Ti. Portanto, receba, Senhor, a oferta, Senhor Deus amado, e os dízimos que serão devolvidos de volta a Ti nesta noite, que os Teus servos irão colocar, Senhor, no gasofilácio, ou irão ofertar, Senhor Deus amado, a Ti. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Há um lugar de descanso em Ti. Há um lugar de refrigério em Ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não influenciam. Há um lugar onde eu ouço Teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Esse lugar é do Senhor. Há um lugar onde as pessoas não influenciam. Há um lugar onde eu ouço Teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor.
ocupar, Deus, o melhor lugar que no teu coração. Não existe lugar melhor para se estar do que estar na presença do nosso Deus. E é tudo que nós precisamos. Tudo que eu preciso, Jesus. És 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 tudo que eu preciso, Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Ele é tudo que nós precisamos, amém? Bendito seja o nome santo do nosso Deus e seu Filho Jesus Cristo, por quem temos a salvação das nossas vidas. Vamos abrir a palavra do Senhor nesse culto de adoração ao nome dele, que é digno de honra e de glória. Os irmãos aqui de Setúbal, da Igreja Adventista da Promessa em Setúbal, e os irmãos que estão adorando esse mesmo Deus com a gente por meio da internet. Lucas 19:40, eu vou apenas ler uns versículos anteriores ao versículo 40 que o diácono Alex leu, para que os irmãos possam compreender essa afirmação categórica do Senhor Jesus, que é tão usada pelos evangelistas e pregadores, né? Lucas capítulo 19, eu vou ler a partir dos versículos 35, que diz assim: Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Isso ele está montando um jumentinho, Jesus. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes, e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: Asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Senhor, a sua palavra é poderosa e ela é exposta, Senhor, para os ouvidos e corações de nós, pecadores, muitos já justificados pelo sangue de Jesus, muitos não. E a sua palavra cabe em todos os corações, e ela vai ser exposta mais uma vez pela tua misericórdia e graça. Nos abençoe nesse momento, para que a sua palavra triunfe mais uma vez em nossos corações, e assim oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Tá bom? Vamos pregar sobre esse tema: as pedras não clamarão. Se eu li no texto da palavra de Deus que Jesus disse que as pedras clamarão, como é que eu coloco um tema ao contrário? Jesus está dizendo que as pedras clamarão, mas o tema do nosso sermão é as pedras não clamarão. Evidentemente que eu jamais estaria contradizendo o meu Senhor, nosso Senhor. Deus me livre disso. Jamais faria isso. Esse tema, que aparentemente é contrário à afirmação do Senhor Jesus, o objetivo dele é exatamente mostrar a todos nós nessa noite o que de fato Jesus quis dizer com essa afirmação, que as pedras clamariam. Primeiro eu lhes pergunto: pedra fala? Pedra adora? Pedra se comunica, meus irmãos? Pedra, gente, é pedra. E vejam que algo Jesus tem para ensinar quando diz que pedra vai clamar. E a gente precisa compreender.
Quantas vezes Jesus falou coisas parecidas nas parábolas? Quantas vezes? E ele não fala apenas de pedra no versículo 40, porque depois do 40, quando ele fala de Jerusalém, ele vai citar pedra de novo, e se referindo a pessoas. Então nós precisamos compreender, porque Jesus não diria algo assim tão chocante, né, dizendo que pedra adoraria e clamaria a ele, se não fosse importante essa frase dele. Ele está querendo dizer algo muito poderoso para os seus discípulos e, consequentemente, para nós que também o somos. Com base nessa palavra do Senhor Jesus, irmãos, eu já vi muitos pregadores, sempre muito bem intencionados, pregadoras também, usar esse texto, essa afirmação do versículo 40 de Lucas 19, para estimular os irmãos a evangelizarem, estimular a igreja a praticar missões, cumprir o ID do Senhor Jesus, usando isso. E como eu disse, todos fazem com boa intenção. Mas com quanto seja boa intenção, esse tipo de afirmação ela é incorreta, porque não é isso que o Senhor Jesus está dizendo. Ele não está dizendo que as pedras vão clamar, de fato, que elas vão adorar Jesus, que elas vão falar, que elas vão fazer aquilo que, se os discípulos não fizerem, elas farão. É só prestar atenção direitinho no contexto que a gente vai entender isso. E o contexto mostra claramente que os discípulos estavam entusiasmados. Eles estavam empolgados. Eles estavam muito motivados com a entrada de Jesus em Jerusalém. Eles sabiam que a cidade estava lotada. E Jesus estava descendo do Monte das Oliveiras. E ele deu uma ordem para que os discípulos fossem a uma vila próxima, que eles encontrariam um jumentinho amarrado. E que era para eles pegarem esse jumentinho e trazerem para ele. E que se o dono questionasse, ele dissesse: olha, o Senhor está precisando. Os discípulos fizeram exatamente como o Senhor Jesus havia orientado. Estavam lá desamarrando o jumentinho, quando o dono disse: olha, por que vocês estão pegando o meu jumentinho? Então eles explicaram: olha, nós somos seguidores do Senhor Jesus. Certamente o dono do jumentinho já tinha ouvido falar de Jesus, que nesse período aqui já está bem conhecido, bastante conhecido. Jesus é bastante famoso já nesse momento aqui. E então o texto diz que o dono do jumentinho permitiu que os discípulos levassem o jumentinho para Jesus. E montou nesse jumentinho, e é nessa condição que ele entra em Jerusalém. E ao entrar em Jerusalém, acompanhado, a Bíblia diz aqui, por uma multidão, e os discípulos no meio, o versículo 37, olha só, o versículo 37 diz assim, ó: e quando ele se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão, percebam, ó, dos discípulos passou jubilosa. Júbilo, gente, é um estado exagerado, ou um estado bem assim elevado, de alegria, de ânimo. Quando a gente jubila, na verdade, essa palavra jubilar, para ser bem claro para os irmãos, a palavra jubilar no grego, que é a língua original do Novo Testamento, significa rodopiar, significa se expressar com o corpo. Na verdade, o sentido é dar voltas, é mesmo dar um rodopio. A Bíblia diz que Jesus chegou numa outra situação a jubilar de alegria. Vocês podem ter certeza que quem estava perto de Jesus, que a Bíblia não mente, o Espírito Santo que inspirou ela, se diz que Jesus jubilou, ele deve ter feito um movimento com o corpo dele bem interessante. De tanta alegria. Quando você está com alegria, você fica quietinho, imóvel? Não tem um ser humano que esteja num estado de extrema alegria que fique parado, que fique quieto, como uma múmia. Não existe isso. Quando você está muito alegre, alguma coisa você faz com o seu corpo, com o seu olho, com a sua mão, com o seu braço, porque a alegria não cabe em você. Ela é maior que você naquele momento. Alguns dançam, alguns levantam a mão, alguns mexem com o corpo, com a cabeça, de tanta alegria que sentem. E os discípulos aqui estão jubilosos, ó. E a Bíblia diz que eles passaram a louvar. É um momento assim profundo de alegria, ó. Tem júbilo aqui, tem louvor aqui, ó. E outra coisa, com voz alta mesmo. A Bíblia que está dizendo aqui que nesse momento, não em todos os momentos, mas nesse momento, o som, o tom da voz,
sonido é bem elevado. Acho que em alta voz, ó, eles passaram a louvar a Deus. E as palavras que eles diziam assim, bem alta, era esta daqui, ó. Bendito é o Rei. Jesus aqui está sendo reconhecido como Rei. Então existe uma clareza na mente dos discípulos. E agora já está claro quem ele é. Não há mais dúvida para essa gente que está acompanhando Jesus. Os milagres, porque eles viram os milagres. O texto diz. Eles interpretaram. Uma vez um fariseu, Nicodemos, né, que observava Jesus, ele disse assim, ele é o Messias, porque ninguém faz os milagres que ele faz se o Espírito Santo não estiver com ele. Então ele é o Messias. Nicodemos identificou Jesus. E essa multidão está jubilosa e louvando a Deus em alta voz, usando os seus corpos e acompanhando numa euforia impressionante, e dizendo assim, ele é o Rei. E eles dizem assim, hosana nas alturas, como quem pede ajuda dos anjos para adorar. Como se eles quisessem, irmã Dileide, assim, que o universo se unisse a eles. Porque eles têm convicção de que eles estão acompanhando o Senhor Jesus. Só que aí acontece uma situação, no meio desse júbilo, desse culto, isso vocês precisam ter muito cuidado, vocês que me escutam e eu que estou falando. Quando a gente está adorando a Deus, louvando a Deus, jubilando, jubiló, cheio de alegria, muito cuidado para a gente não fazer parte de um tipo que geralmente está no meio, está vendo louvor, está vendo adoração, mas sempre tem, gente, alguém, algumas pessoas que não está nesse time, que não está nesse foco, que na linguagem de hoje não está na vibe, e que vai sempre, de repente, desconfiar e vai estar num sentimento diferente. E aqui está os fariseus. No meio dessa adoração, dessa declaração fabulosa de que Jesus é rei, em que eles evocam, né, hosana nas alturas, né, paz no céu e glória nas maiores alturas aos homens de boa vontade. E de repente os fariseus dizem assim, rapaz, esse negócio não pode continuar assim não. Olha só, gente, esse negócio tem que parar, esse negócio não pode ter sequência. Ô mestre, manda eles pararem de te adorar. Para o som, para a adoração, para o culto, para tudo. Vocês acreditem se quiserem, mas está aqui no texto. Os fariseus tiveram essa atitude, gente. Vocês pensam que é simples adorar a Deus, servir a Deus, preparar música, louvor, adoração, pregação, serviço, projeto de uma igreja que vai reconhecer Jesus como rei de verdade, que vai deixar de lado algumas coisas. Não é simples, sempre haverá oposição. Sempre. Não se iludam. Quem quer servir Jesus sempre terá ventos contrários. Sempre. E os fariseus se dirigem a Jesus. Por que vocês acham que eles se dirigem a Jesus? Se eles fossem pedir para essa multidão, se eles fossem falar com essa multidão do jeito que essa multidão está, o que vocês acham que essa multidão faria com eles, gente? Uma multidão que está empolgada assim, se você vai querer partir para cima, vai dar confusão. Eles foram com Jesus. Eles sabiam que Jesus era um homem que era equilibrado, coerente. Eles entendiam que aquelas pessoas eram desequilibradas. Então eles vão para Jesus e dizem assim, olha, manda eles pararem, não pode acontecer isso. Eles vão entrar em Jerusalém, o bicho vai pegar, os caras estão lá. Os sacerdotes estão lá. Chefe de fariseus, chefe de saduceus, chefes de escribas. E Anás e Caifás está lá. Não vai ter moleza não. Chega gritando assim, louvando assim que vocês estão. Manda eles pararem. E aí é que Jesus responde para eles uma resposta assim impressionante. Diz assim, olha, se estes se calarem, as pedras clamarão. Essa é a frase enigmática aqui do Senhor Jesus, né? É uma resposta bem específica, gente. Vejam só a palavra de Jesus. Se estes aqui, ó, que estão junto comigo, que estão andando comigo, que estão me adorando, se estes aqui, ó, estes meus, ele não falou dos caras que estavam dentro de Jerusalém, ele não falou desses caras que estão pedindo para ele pedir para pararem de adorá-lo, não, ele não está falando, ele está falando daquela gente que o adora. Essa gente que me segue, essa gente que crê em mim, essa gente que me reconhece como rei, essa gente que sabe que eu vim das alturas, essa gente que sabe que eu sou o Messias, essa gente não pode calar.
Essa gente não pode calar. Eu entendo se o pessoal incrédulo de Jerusalém, e depois de Jerusalém, esses líderes religiosos, estão interessados em outras coisas. Eu entendo. Agora, estes aqui me conhecem. Estes aqui sabem quem eu sou. Esses aqui viram meus milagres, ouviram a minha voz, comem comigo, conhecem o meu caráter, a minha vida. Esses não podem se calar. E aí ele força, intencionalmente. Se essa gente se calar, acabou. E se você que conhece Jesus não o adora, você não tem estímulo e força, alegria para adorar Jesus. É tão forte a palavra de Jesus, a forçada intencional dele, é assim, que se essa gente se calar, só sobra pedra, gente, porque ninguém mais vai adorar Jesus se não for o povo que o reconhece como rei. E ele não quer adoração de gente que não o reconhece como rei. Pelo contrário, ele quer que eles o adorem cada vez mais. Ele diz assim, não adianta, eu não vou pedir para eles calarem, nunca. Não vou atender vocês. Então vamos ver aqui um negócio interessante. Jesus estava ali, gente, carne e osso. Por que Jesus usa esse termo pedras? Olha, Jesus estava em carne e osso. O que estava acontecendo ali? Aquela gente sabia que ele era o rei prometido, o Messias esperado. Isso não é pouca coisa, irmãos. Vocês pensam que é fácil identificar Jesus como Jesus? Ele mesmo disse que viriam vários Cristos, vários Jesus, e enganariam a muitos. Então, esse reconhecimento aqui é a coisa mais importante da vida de uma pessoa. A gente se forma, a gente estuda, a gente trabalha, a gente tem bom emprego, a gente compra o nosso apartamento, a gente se casa, a gente tem filho. Acontecem muitos eventos elevados na nossa vida, que marcam a história da nossa vida. Mas vocês sabem que o momento mais importante da nossa vida é o momento da nossa salvação. E a salvação só acontece no dia que a gente reconhece que Jesus é Salvador, Rei e Senhor, meus irmãos. Então o que está acontecendo aqui é algo tremendo. A multidão que segue Jesus reconhece que Ele é Jesus, o Filho de Deus. Bom, só que não é numa igreja que isso está acontecendo, não é num culto comum. Eles estão numa caminhada, eles vão entrar na capital da Judéia, onde está o templo de Jerusalém, onde está a elite do país que Deus, na sua sabedoria, tinha escolhido para que representasse, aquele povo judeu representasse, espalhasse Jesus entre as nações. Os judeus seriam a luz das nações. Está lá no livro de Gênesis. Muito bem. E o que está acontecendo aqui é que uma multidão identificou o mestre. Identificou de tal maneira que a alma deles foi invadida por essa convicção, irmã Adriana. Não é pouca coisa, irmã Adriana. De quem é Jesus. Tem muita gente em igreja, gente, que é apenas religioso, moralista, mas não conhece ainda direito o Senhor Jesus. Então, essas declarações eufóricas, essa declaração coletiva de uma multidão, com júbilo, com louvor, com frase teológica profunda, Ele é o Rei, Ele é o Messias. São declarações teológicas terríveis. É o plano de Deus que está sendo reconhecido pelos homens. Os seres humanos estão vocalizando, estão reconhecendo o plano de Deus, irmão Miguel. Deus idealizou isso, gente. Isso foi prometido há séculos. Então, nós estamos aqui nesse momento histórico, gente. É um momento histórico. É a hora de cumprimento de promessas. Promessas de coisa de lei estão sendo cumpridas. Isaías profetizou há 700 anos. O menino nasceu, um filho se nos deu. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele resgatará seu povo da escravidão. Ele será reconhecido como rei, mas ele também será torturado, massacrado, moído. Mas ele salvará o seu povo. 700, 800 anos. E de repente, Jesus está a poucos metros de entrar na cidade, montado num jumentinho. Que coisa linda e humilde, como o profeta Zacarias tinha profetizado. Mas antes da entrada, irmão Miguel, a multidão já está aclamando ele como rei. Vocês conseguem imaginar essa cena?
vocês que gostam de cantar, vocês que gostam de adorar. Imagina vocês fazendo esse vocal, esse back maravilhoso para Jesus enquanto ele entra na capital da Judéia, a cidade de Jerusalém, a famosa cidade de Jerusalém, que ganha um nome espiritual como a Jerusalém Celestial na Bíblia. Tão importante que é essa cidade, né? Historicamente falando. Então o Messias prometido do Antigo Testamento, o Messias prometido pelos profetas, o Messias prometido pelos salmistas, estava ali em pessoa. Tinha chegado. Isso era tão claro, tão patente, tão gritante, tão impressionante, que se os discípulos se calassem, se os discípulos se calassem diante de um momento tão estrondoso, as pedras têm que clamar, não é possível. Só que não é um culto comum. Então, quando Jesus diz as pedras clamarão, ele está fazendo aqui uma afirmação alegórica. Ele está usando uma linguagem alegórica. Ele está usando uma linguagem figurada. Ele está usando uma linguagem parabólica. Ele está fazendo uso de uma metáfora surpreendente para enfatizar esse fato histórico de sua presença no seu próprio mundo, e uma presença que agora está sendo vocalizada, verbalizada, declarada, expressa em palavras. O Messias está entre nós. O povo, quando jubila, quando canta, ele está dizendo: ele é o Messias. Olha, o enviado de Deus está aí, chegou. Jerusalém, te prepara que o homem chegou, vai entrar nas tuas portas, ó Jerusalém. É isso que está acontecendo aqui, gente. Então, a palavra de Jesus é absolutamente cabível quando ele diz que as pedras clamarão. Porque se os homens reconheceram Jesus, o que é que os homens têm que fazer? Eles têm que falar. Eles têm que declarar. Porque tudo que Deus tinha que fazer, ele já fez. Entregou, está trazendo seu próprio filho, virou gente. E vai morrer. E os seres humanos, identificando isso, não podem ficar calados, com medo, em dúvida. Não. As pedras clamarão é uma figura de linguagem, um signo de comunicação que denota o tamanho do fato, o tamanho do acontecimento, o tamanho do evento, um evento imenso que ali estava sendo testemunhado por aquelas pessoas. Um dia vocês deverão conhecer essas pessoas aqui, que fizeram esse culto a Deus no céu. Porque elas, irmã Maiara, foram as testemunhas oculares. Elas tocaram, elas viram Deus andando. Elas viram Deus com olho, elas viram Deus com cabelo, elas viram Deus com costa, com costela. Eles viram, eles reconheceram. Deus virou gente. Deus está com a gente. É muito bonito esse texto aqui. Então, o que ali está ocorrendo, gente, vai contribuir para mudar para sempre a história da humanidade. Nunca leiam esse texto, sabe, pensando que é apenas um evento qualquer. Esse aqui é um evento contundente de Jesus, porque a frase de Jesus é forte demais. É uma alegoria terrível. Pedra falar. Acho que Jesus falaria bobagem. Isso que está acontecendo aí nesse momento vai mudar as consciências, e Jesus sabe disso porque ele tem noção de que ele é o próprio cumprimento das profecias. Ele tem consciência disso. Tão estrondoso é aquele momento histórico que nenhuma pessoa com o mínimo de senso histórico religioso pode se calar. Se ali estão, é exatamente para serem testemunhas barulhentas de que o Messias de Deus chegou. Agora, gente, olha, ninguém mais tem desculpas. Pode inventar as melhores filosofias, as melhores ironias. Quem quiser tirar sarro, que tire. Quem quiser zombar, que zombe. Quem quiser crer, que creia. Deus já está entre os homens e não há mais desculpa. Não há mais desculpa nenhuma, meu irmão. Não há, Diego. Não tem como mais desculpar. Sabe por quê, gente? Tentem usar a mente de vocês nesse culto. Imaginar, Deus está andando e uma multidão está dizendo: ei, Deus chegou. Ele está caminhando, ele vai entrar na cidade. Hosanas, hosanas, hosanas. E o corpo dele está funcionando porque eles estão jubilando. Estão cheios de alegria. Porque Jesus, gente, causa alegria.
Eu duvido que uma pessoa que tenha aceitado Jesus não tenha tido seu coração invadido de alegria. Se você nunca sentiu alegria quando você ouve falar de Jesus, desconfie que você não conhece Jesus e não é salvo direito, não. Eu nem posso dizer que é salvo direito, que não tem salvo direito, nem todo, nem mais ou menos. Salvo é salvo. Mas eu duvido, olha, está aí uma coisa para a gente medir bem. Se você não tem alegria, nunca sentiu alegria espiritual na sua vida, quando pregaram para você, quando se fala de Jesus, vamos então evangelizar você. Você conheceu o Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz que quem conhece Ele não aguenta de tanta alegria. Jubila de alegria e passa a adorar e evoca o céu. E não para e não quieta, porque Jesus é alegria. Tem uma peça famosa no mundo chamada livro, que virou peça, que virou filme e tudo mais. Jesus, alegria dos homens. Ele é a nossa alegria, amém? Diga, Jesus é minha alegria. Glória a Deus. Vamos glorificar Jesus, irmão, nessa noite? Bendito seja o teu nome. Hosanas ao Santo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, gente, esse é um momento importante. Jesus foi enviado pelo Pai. Ele foi colocado no útero de uma moça virgem. Ele nasceu, ele cresceu, ele foi criado. E agora ele é um homem de 30 e poucos anos. Ele está pronto para ser reconhecido pelo seu próprio mundo, pela sua própria criação, como Messias de Deus, né? Ele não veio para falar ao reino animal, gente. Jesus não veio para pregar para o reino vegetal ou mineral. O sangue de Jesus não purifica a pedra, não purifica a árvore, não purifica animais. Jesus veio para os seres humanos, aqueles que são a sua imagem, a sua semelhança. E é esses seres humanos que agora estão acompanhando Jesus e reconhecendo que, de fato, eles têm um compromisso com Ele e que aquele homem veio para eles, por eles, e eles estão fazendo essas declarações impressionantes, né? Seres humanos que o acompanham, o aplaudem, o evocam como rei. Então, como é que os fariseus pedem para Jesus pedir para eles se calarem? Não tem cabimento um negócio desse. O pedido é tão absurdo que merece uma resposta com a linguagem do imponderável, sinceramente. E é por isso que Jesus responde dessa forma. Porque o pedido é absurdo demais, Diácono Alex. O momento é histórico, o momento é glorioso. As pessoas estão identificando, as pessoas estão no time de Deus. É um fato histórico. Jesus chegou, a salvação chegou. Os caras mandam parar a salvação, ó. Para o Salvador. Ó, parar Jesus, gente. Vou te contar, viu? Parar Jesus, gente. Quem para Jesus, irmã Maiara? Mas é isso que eles estão pedindo. Para Jesus. Dá um break em Jesus. O mundo não pode reconhecer. E eu pergunto para vocês, quem é o chefe espiritual que tem o maior interesse que as pessoas não conheçam que Jesus é o Messias de Deus? É Satanás. Satanás que não quer que a gente adore. Satanás que não quer que as coisas deem certo no reino de Deus. É Satanás. É ele. Aí Jesus, que é a sabedoria da sabedoria, né? Não só em Provérbios 8, mas como 1 Coríntios capítulo 1. Ele diz assim, meu amigo, se essa gente calar, pedra vai falar. Mas ele não está dizendo que as pedras vão adorá-lo. Isso aqui se chama uma ironia, gente. Jesus está usando a ironia. Porque esse tipo de pedido é falta de respeito para com o Senhor Jesus. Os fariseus não querem que Jesus seja adorado. Eles não querem que a gente faça culto para Jesus. Não querem que a gente o reconheça e o chame de nosso Salvador e Senhor. Os fariseus não querem que você abra sua boca e diz assim, Jesus, eu te amo. Os problemas da vida, gente, fecham a nossa boca. Por exemplo, num culto como esse, falem para mim que não é bonito a gente abrir a nossa boca e dizer assim, Jesus, nós te amamos. Você é o amor da minha vida. Você é o meu rei, o meu salvador e o meu Senhor. Vocês podem dizer isso? Digam aí alguma coisa para Jesus. Entendeu? Então, meus irmãos, isso é maravilhoso demais. Jesus, gente, para mim é a principal pregação da minha vida. Eu posso pregar sobre qualquer tema da palavra de Deus, mas eu sempre vou colocar nesse tema o Senhor Jesus,
Uma vez o apóstolo Paulo disse assim: eu decidi não pregar mais outra coisa a não ser o Cristo e o Cristo crucificado, glória a Deus. Ninguém vai calar Jesus. E ninguém pode calar servos e servas fiéis que reconhecem Jesus como Senhor. Ninguém pode nos calar, irmão Miguel. Nós temos que fazer o melhor som para Ele. O melhor aqui nessa igreja para o Senhor Jesus. Tem que ser. Então, gente, ó, quando Jesus diz assim, olha, se eles se calarem, as pedras clamarão, o Senhor está declarando que a sua messianidade não poderá ser ofuscada por sistemas humanos incrédulos, corruptos e malignos. Não. Ninguém vai calar a boca daqueles que reconhecem Jesus como Salvador e Senhor. Jesus está a dizer que sempre haverá oposição à sua pessoa e à sua messianidade. Assim como sempre haverá uma multidão igualmente perseguida a lhe exaltar o nome em som impossível de ser abafado. O texto de Lucas 19:40, então, não é de evangelização ou de missões no sentido de ser feito pelo reino mineral, por seres inanimados. A evangelização não vai ser feita por uma árvore. Cimento não vai pregar o evangelho. Pedra não prega o evangelho, irmã Resilene. Um cachorro, por mais que a gente goste do cachorro, gato, eles não vão pregar o evangelho. O mar é bonito, ruge, sim. O mar não prega o evangelho. Todas essas coisas, no máximo, manifestam a glória de Deus. Manifestam que Ele é Senhor. Mas não vão pregar o evangelho. Não vão falar sobre pecado. Não vão falar sobre salvação. Sobre o sangue que nos purifica. Não vão fazer isso, não vão falar. Eles não têm boca, eles não têm inteligência. A própria Bíblia diz que os homens que adoram ídolos são como essas coisas que não falam, que não têm boca, que não têm nada. Esse versículo 40 de Lucas 19... Jesus não está dizendo que as pedras vão evangelizar. Nós não podemos usar esse versículo para dizer assim, olha, se vocês não forem evangelizar, as pedras vão. As pedras nunca vão evangelizar, porque Jesus nunca disse isso. Não é isso que Ele está dizendo. Pelo contrário, quando Ele disse isso, Ele disse porque alguém estava tentando tapar a boca dos discípulos. Quem é que fala de Jesus? Entre o reino mineral, vegetal, animal e humano. É humano. Somos nós, seus seguidores. Nós não podemos nunca calar, amém, irmãos? O que Jesus está dizendo assim, quando Ele fala da pedra, Ele diz assim, olha, Miguel, nunca feche sua boca, porque eu dei a minha vida por você. Fale de mim. Abra sua boca e fale de mim. Diga quem eu sou. Não tenha vergonha de mim. O apóstolo Paulo disse, não tenho vergonha do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Jesus disse assim, aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei também diante do meu Pai. E ele disse assim, quem se envergonhar de mim não é digno de ser meu discípulo. Por isso que ele usou essa frase aqui. Ao negar, mandar seus discípulos pararem de o exaltar como Messias, Jesus está exatamente dizendo que eles, e não as pedras, que sempre clamarão. Jesus está a dizer que quem fala são as pessoas e não pedras. Jesus está a dizer que quem fala dele neste mundo com exclusividade são os seus seguidores. Só eles podem proclamar que ele é o Messias prometido. Porque Jesus não está apenas dizendo que as pedras não falarão. Ele está dizendo também que os incrédulos não têm autorização para falar dele, não. Ele nem quer. Ele está dando exclusividade, Maiara. Entender o texto no contexto. Teologia sadia. Ó, ele está dizendo assim, ó. Quem tem que falar de mim são vocês que creem em mim. E ninguém mais. Pronto. Ele não está pedindo que Jerusalém incrédula fale dele. Que os gentios incrédulos falem dele. Ele está dizendo, não, estes aqui, ó. Se estes se calarem, estes que creem em mim, que sabem quem eu sou, aí as pedras clamarão. Ou seja, eles não podem se calar. Eles têm que falar de mim. Eu só quero que eles. Gente que não crê em mim vai falar besteira sobre mim. Vai falar do que não sabe.
Agora, vocês me conhecem? Não podem calar, porque vocês é que podem falar a verdade. Para que aqueles que ainda não me conhecem, me conheçam. Me conheçam como eu sou. A minha identidade, de onde eu vim. Eu acho isso aqui maravilhoso. A tarefa de pregar, gente, o evangelho é tão restrita. Entendam isso, ó. A tarefa de pregar é restrita. Foi Jesus que restringiu, não eu. Só que não é interpretação minha. É tão restrita a tarefa, e é restrita aos discípulos de Jesus, que somos nós. Vocês lembram que os anjos quiseram compreender isso? É um outro texto que as pessoas interpretam errado, que diz que os anjos quiseram pregar o evangelho e Deus não deixou. Não é isso que o texto diz lá. Vocês lêem em 1 de Pedro 1:12, não é isso que está escrito no texto. Por isso que a gente tem que prestar atenção, para a gente não ficar falando e dizer uma coisa que a Bíblia não está dizendo. Porque se a gente diz uma coisa que a Bíblia não está dizendo, o Espírito Santo não autentica aquilo que a gente está dizendo. Porque ele é o Espírito da verdade, Jesus é a verdade. Tá? Então, mas os anjos, lá em 1 de Pedro 1:12, eu vou ler para vocês o texto, eles tentaram entender isso. De os homens falarem de Jesus, que eles conhecem lá em cima. Eles conviveram com Jesus durante milênios e milênios na eternidade. Até que Jesus saiu de lá e veio passar um tempo aqui na terra. Eles sabiam que Jesus estava na terra, mas não entendiam. Porque era um plano misterioso, oculto, que Deus não contou para os anjos. Simplesmente Deus mandava, olha, vai lá e protege ele disso. Ele vinha e protegia. Vai o outro anjo, fala com Maria. Fala com José. Fala com não sei quem mais. Revela não sei o que para não sei o que. Protege agora Pedro. Vai, ele está preso, vão matar ele. Abre a prisão para Pedro. Aí os anjos iam e voltavam. Conforme o evento ia desenrolando, eles iam entendendo. Porque esse plano é um mistério de Deus. O apóstolo Paulo, depois que tudo é feito, ele diz assim, o mistério que estava oculto foi revelado. Cristo numa cruz. Aí os anjos, agora que já viram tudo, aí eles querem compreender. Eles queriam, vamos dizer assim, que eles queriam, Diego, continuar ajudando no processo. E aí eles queriam compreender por quê que só ele, por que a gente não pode, né? Essa coisa só eles podem falar. Né? Quer ver? Eu vou ler para vocês 1 de Pedro 1:11 e 12. Diz assim, indagando em tempo, ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir. Isso é os profetas que estavam falando. Ele está falando dos profetas, que falavam de Jesus, que ele ia vir, ia sofrer. Era Jesus, ó, que haviam de vir. E a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado, ó, que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Atentar não é pregar, atentar é saber, é conhecer. Porque os profetas anunciaram Cristo, para entender bem 1 de Pedro. Mas esse anúncio, essa promessa que os profetas fizeram, eles não viram, não tiveram o privilégio. As promessas que os profetas fizeram foi revelada a nós, há 2000 anos, aos discípulos. Os profetas pronunciaram, os discípulos, 2000 anos atrás, viram, foi revelado a eles, eles viram Jesus, estão identificando Jesus, estão adorando a Jesus. E aí Pedro diz assim, e os anjos, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz, os anjos querem entender esse negócio. Quando vocês abrirem a boca da próxima vez que vocês cantarem, gente, entendam a profundidade e a importância disso. Escolher músicas bem escolhidas que falem da grandeza do Senhor Jesus, de quem Ele é. Menos música que fale de nós. E cada vez mais música que fale dele. Para que o som dessa igreja seja ouvido por quem passar, por quem quiser ouvir. Que Jesus é o Rei, amém, meus irmãos? Que Jesus é o Senhor. Entendam só como é restrito. Ó. Assim, olha, os profetas anunciaram. Não, os profetas eram restritos. Foi revelado aos discípulos. Eram restritos. Os discípulos são só os que creem. Eu já estou quase concluindo, fiquem tranquilos, tá? Então, qual verdade perturbadora é essa que está aqui nesse texto aqui, ó?
As palavras de Jesus trazem a nós é a seguinte, ó, se não evangelizarmos, nem fizermos missões, ninguém o fará, a pedra não vai fazer. Ó, foi anunciado pelos profetas, foi revelado, Jesus se revelou há 2000 anos para os discípulos, e nós somos instados pelo próprio Jesus aí a todo mundo anunciar que Ele é o Senhor. Ele não mandou nenhum presidente do mundo pregar, político. Deus não entregou essa missão para empresários, para organizações como o ONU, G20, G não sei o quê. Não tem nada fora da igreja que possa usar o nome de Jesus. Quem fizer isso está fazendo sem autorização dele. Porque Deus só deu autorização para estes. Os fariseus não falam, ele disse assim, se estes, quem eram estes? Os discípulos que o reconheciam como rei, como Senhor. Aí você reconhece Jesus como Senhor e você não fala, aprenda a você falar. Você não pode calar. Jesus está usando um termo forte. Vocês não podem calar, tanto que se vocês se calarem, pedra vai clamar. Claro que não vai clamar. Por que eu digo que não vai clamar? Porque toda a Bíblia fala que a igreja vai ser vitoriosa. Pode ver, gente. Jesus não diria um negócio desse nesse sentido, está sendo irônico. A Bíblia diz que o tempo inteiro a igreja verdadeira vai falar. E diz que o último vai ser salvo. O último vai ser salvo, gente. A porta da graça vai fechar. A igreja vai ser testada. Vai ser provada como ouro no fogo. Muitos serão martirizados. O Apocalipse vê lá de cima uma multidão vestida de branco, mas aqui embaixo a cor é vermelha de sangue. Cheia do Espírito Santo, ela não vai ser covarde, ela não vai ter medo, porque ela vai estar cheia do Espírito. Mas o céu já a vê de branco. Quem são aquela multidão vestida de branco? Eles vieram da grande tribulação e não amaram as suas próprias vidas, e seguirão o Cordeiro onde ele quer que vá, e entrarão na cidade pelas portas. A igreja vai cumprir a sua missão, nada vai impedi-la. Esse povo aqui não fala, pode vir reino, pode vir proibição, pode vir leis. O crente não tem que ficar com raiva de leis contra a igreja. Para com isso, querer ficar brigando com o senador, brigando com não sei quem. Pode fazer o que fizer, está prescrito. A igreja vai ser perseguida, as leis vão virar contra a igreja, deixa que venha, meu irmão. É Jesus que profetizou isso, a palavra de Deus não mente. Tudo vai virar contra a igreja e não está dito que a igreja tem que ficar com raiva ou com ódio. Essa é uma artimanha de Satanás. Você ficar brigando com o político, ficar tendo preferência. Jesus não faz isso. Jesus manda a gente pregar, amar os inimigos. E a igreja vai pregar, gente, o tempo inteiro, até virar o fim. É Jesus virá para buscar a sua igreja. E quem vai pregar esse evangelho são os escolhidos do Senhor Jesus, os discípulos do Senhor Jesus. Tá? Então, eu peço para você, assim, invista em missões. Dê oferta para missões. Seja fiel nos seus dízimos, cada vez mais. E fale de Jesus e ore. Porque Jesus confia naqueles que creem nele. E se você crê em Jesus, Ele espera que você fale dele. Que você não feche a sua boca. Que você fale cada vez mais. Que você se envolva. O tempo de você ficar parado passou. Jesus já está voltando. Ele está dizendo, estes, hoje Ele diz para nós aqui, ó, se estes aqui se calarem, como quem diz assim, eles não vão se calar, as pedras clamarão. Ou seja, eles não podem se calar. É um absurdo se calar. E eu pergunto para vocês, não vamos nos calar, amém? Por isso que eu coloquei o tema dessa mensagem, as pedras não clamarão. Por que as pedras não clamarão? Porque nós vamos falar, amém, irmãos? Diga assim, vamos falar. Fale, você que está ouvindo a palavra de Deus pela internet, as pedras não podem falar. Porque nós vamos falar, meus irmãos, em nome de Jesus. É isso que Jesus queria dizer. Ele estava dizendo, olha, as pedras não vão falar, porque nós vamos falar, estes vão falar. Glória a Jesus. Vamos adorar a Deus, irmão Miguel. Grupo de louvor, chamo aqui. Estimulo você a partir de agora a se avivar, a buscar o poder do Espírito Santo, para que você possa, cheio da graça e da alegria, que é conhecer Jesus,
falar dele. Aonde você mora, aonde você estiver, fale de Jesus. Vamos orar agora antes de cantar, de adorar o nosso Senhor, para que o Espírito Santo que estava em Jesus, que estava naquela gente, te encha de poder e de autoridade. Senhor nosso Deus, as pedras nunca vão clamar, porque a Bíblia diz que a igreja vai pregar o Evangelho até a última pessoa ser salva. Toda a teologia da Bíblia diz que quem vai pregar é os discípulos, eles que foram enviados. Amém. Jesus disse: assim como meu Pai me enviou, eu envio a vós. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão a todos que creem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, e se comerem alguma coisa mortífera, nada lhe fará mal. E então, quando o meu Evangelho for pregado no mundo inteiro, então virá o fim. Vocês ouvirão sobre guerras e rumores de guerra. O sol escurecerá e a lua não dará mais a sua claridade. Filho se levantará contra pai, pai contra filho. A verdade virará mentira para os incrédulos, e a mentira virará verdade para eles. E quando o último ouvir o Evangelho e a igreja for provada, então se verá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo com poder e grande glória, com clangor e rugidos do arcanjo e de anjos que vão trocar a trombeta de Deus. Glória a Deus. Então veremos face a face como Ele é. Agora conhecemos em parte, então conheceremos face a face. Então Ele colherá os santos dos quatro cantos da terra. E estes dirão, e Ele dirá para estes: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. E a igreja vai subir e vai adorar o Cordeiro na eternidade. Na grande ceia, quando o Pai vai fazer o casamento do seu filho com a igreja, a noiva, num grande banquete, as bodas do Cordeiro. Enquanto não chega esse tempo, Espírito Santo, enche-nos do teu poder, e vos darei poder, e virá sobre vocês o poder do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como Judéia e Samaria, até os confins da terra. Venha esse poder para a igreja de hoje, meu Deus. Aleluia. Abre a boca da tua igreja. Amém, Jesus. Aviva a igreja aqui em Setúbal, em Portugal, na Espanha, na Europa, nas Américas, na Ásia, na África, na Oceania, em todo o planeta. Prepara a tua igreja para a batalha, meu Pai, porque nós não vamos nos calar no nome de Jesus. Aleluia. As pedras não vão clamar, porque Deus confia em nós. Ele nos confiou essa missão. Ele não entregou a missão dele para pedras, mas para nós que o reconhecemos como Senhor e Rei. Vamos adorar a Ti agora, Jesus. Vamos fazer a melhor música para Ti agora, o nosso melhor. Ser adorado agora com essa canção, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda.
respostas. Mas de uma coisa sei, por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Aleluia, Jesus. Se eu subir, se eu descer, se eu vencer, se eu perder, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Aleluia, Jesus. Nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Glória a Jesus. Senhor meu Deus, bendito é teu nome, exaltado seja o teu nome, Rei dos reis. Oh, hosana nas alturas a ti, Jesus. Não só os discípulos há 2000 anos reconheceram o Senhor como Rei. Nós hoje, 2000 anos passaram, nesses 2000 anos, milhões de pessoas reconheceram seu Filho como Rei. E assim será até o fim. Porque a igreja nunca vai se calar. Só os covardes se calam. Os covardes se calam, mas os verdadeiros cristãos não se calam. E Deus sempre terá fiéis lhe seguindo. São homens e mulheres cheios do Espírito Santo e de poder, não de ódio, de amor pelas almas. Homens e mulheres que estarão de joelho dobrado em jejum e oração nas madrugadas, aproveitando todas as oportunidades para dizer que Jesus é Rei, Ele é o Messias de Deus. Prepara-nos para esse tempo final, meu Deus. É a última etapa, provavelmente. O Senhor é que conhece os tempos e as estações, eu não. Mas os sinais também falam para nós, como diz a Bíblia. O mundo está bem complicado. Se estamos vivendo nos últimos tempos, meu Pai, então usa-nos, eis-nos aqui, eis-nos aqui.
Não deixe a gente morrer sem ser usado com grande poder nessa geração, meu Deus. Enche-nos de ousadia e de poder do Espírito Santo, para que possamos ser uma igreja viva e missionária, ou missional. E nos usa aqui na Europa, especificamente eu oro. E os irmãos que estão na internet, usem em cada país, em cada lugar, em cada cidade. Abre a boca, solta a língua deles, solta o Espírito Santo, solta a língua, solta a boca, abre a boca para falar em Jesus. Que essa igreja aqui, cada vez mais fale de Jesus para a tua glória. Dá uma semana de bênção para nós, Senhor. Estamos entrando aí nos últimos 10 dias do ano de 2020. Um ano duro, bem desafiador. A fé está sendo provada já. Muitos já dormem. Muita gente dormiu no Senhor. Falta ainda 10 dias. Ainda tem muita gente morrendo no mundo, meu Deus. Como será, não sabemos. Uma coisa sabemos: Jesus é rei. Ele reina. E nós somos seus súditos, seus príncipes e suas princesas. Ele reina conosco. Ele conta conosco. Nesses 10 dias nos abençoe também. Livra a gente do mal. Não deixa a gente perder a fé. Tira a amargura do coração. Tira tudo que não te agrada. E usa a igreja nesse final de ano. E o ano novo está chegando. Se o Senhor não chegar antes, se não morrermos antes, que seja 2021 um ano de muita fala, não fofoca, não murmuração, não maldizências. 2021 seja um ano de muita fala. Fala de júbilo, fala de adoração, fala de louvor, fala de pregação, fala de testemunho, fala de evangelização. Fala que diga: Jesus é rei, Jesus é rei, Jesus é rei. Para muita gente ser salva. Te peço 10 dias faltando para terminar o ano, meu Deus. Aqui nesse púlpito, aqui de Portugal. Eu te peço agora no nome de Jesus, dá-nos almas para a gente batizar muitas almas no ano próximo, meu Deus. No nome de Jesus eu te peço. Usa a igreja para falar do Senhor, para a gente batizar muitas pessoas aqui na Europa, no nome de Jesus. E que esqueça o negócio de nome de pastorado. Que Jesus seja glorificado e exaltado, como disse o profeta João Batista. Que a gente desapareça e Jesus apareça para a sua glória. No nome de Jesus. Saiam as vaidades, os egos, os nomes das funções, os cargos. Somos apenas serventes de Jesus, seguidores dele, nessa estrada maravilhosa que nos leva à salvação em Cristo Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com essa igreja e com ela permaneça para sempre. Amém, Jesus. Maranata. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Se adorado agora, Jesus. Boa semana a todos, irmãos que assistiram, que estão conosco. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Amém. Nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, oh Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar.